Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jair Melo e eu venho fazendo alguns argumentos sobre os textos da Bíblia, deste livro impactante que você que está me vendo aí no seu dispositivo tem em casa. Cada família tem, no mínimo, uma Bíblia em casa. Então tem alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você para a gente trocar uma ideia, né? Eu tenho aqui a minha opinião, você tem a sua, nada contra a sua opinião, a sua fé, a sua crença, a sua religião, nem isso não. Então eu vou colocar aqui alguns textos e depois você verifica lá na sua Bíblia com calma e faz o seu argumento, tá bom? Faz a sua análise e veja se realmente é isso mesmo ou não, tá bom? Por exemplo, começando aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15. Eu já estou aqui com o texto em mão, então diz assim, o versículo diz assim: E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, e que bem saibas, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Então o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças que pôs sobre o Egito. Mas quando a gente vê a realidade, a gente vai para a realidade, a gente vê que não é isso. Vê que é um texto mentiroso, né? Porque não acontece. Saindo aqui de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15, vamos lá no livro de Êxodo 15, 26. O texto diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É mais um texto mentiroso, porque não é verdade. Doença nós temos em todos os lugares, em todo o espaço onde há uma pessoa, essa pessoa já adoeceu, ou está doente, ou conhece alguém que está doente, ou tem um parente doente dentro daquela casa, dentro daquela família. E isso não acontece. Então é um texto mentiroso, que não funciona. Nós saindo daqui de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, eu vou lá em Isaías, vamos nós dois, lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. O versículo diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Ele está dizendo, Senhor, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lindo o versículo, mas é mentiroso, que não funciona. Então, quando eu pego este livro que é princípio de regras, práticas, ensinamentos, bons costumes, moral, ético e tudo mais, eu vejo que é um livro mentiroso. O 30, versículo 21, 30 a 21, o versículo diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, anda nele, sem vos desviar-te.
nem para a direita e nem para a esquerda. Isaías 30, 21. Bonito, né? Lindo o texto, os versículos, mas quando a gente vai para a realidade, gente, que a gente vivemos num mundo de realidade, nós podemos ver que não serve para nada. É totalmente uma ilusão, e os criadores deste livro completamente se equivocaram. Porque podemos ver que não funciona, não adianta querer defender. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14 até 18, fala o poder da oração. Eu vou ler para você os 4 versículos. 14 e 18, perfeitamente. Ele pergunta: está alguém entre vós doente? Está perguntando. Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O 15 está dizendo aqui: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está bem claro aqui, ele não está dizendo chama os presbíteros da igreja e ore para ver se ele vai ser curado. Não, está dando uma ordem. 16 está dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e ore pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva, e o 18 isso, e a terra produziu o seu fruto. Tá bom? Então é isso. Mas funciona? É a pergunta que eu faço. A gente pode ir para a igreja, pode dizimar, pode dar oferta, pode ficar de joelho, pode ficar sentado, em pé, olho fechado, boca fechada, mas nada acontece. Se não tiver casa, continuar sem casa. Se tiver desempregado, continuar desempregado. Se estiver passando fome, continua passando fome, porque nada acontece. Isso é fato. Isso é a realidade. Está bem, se está mal, se está alegre, é triste, para ele não interessa. O que importa é você ser obediente e para fazer o que ele determina. A regra é desde lá. Ficando aqui em Tiago, lembra? Eu vou mudar só o capítulo de Tiago, capítulo 26, 2:26. E diz assim o versículo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obra é morta. Então é isso que diz o texto. Para que adianta ter fé e não ter obra? Nós precisamos de algo que nós possamos ter e possamos contar com aquilo. Não é verdade? Se você tem uma bicicleta, você não pula em cima da sua bicicleta para ir lá na feira, para ir para o trabalho, para ir aonde quer que seja. Ela tem que ir levar até onde você precisa, não é isso? Para você ter uma bicicleta, para você carregar ela e ela não servir para nada, para você adianta ter uma bicicleta, uma moto, um carro, seja o que for. Não é verdade? Então assim, não é diferente a religião. É isso. Bom, eu estou chegando ao final deste vídeo. E muito obrigado aí pela companhia, pela paciência, pela sua audiência, e a gente se encontra aí nos próximos vídeos.